Hello, ValeTuders! Estamos aqui mais uma semana. Hoje, inclusive, estamos completando a quarta semana. A gente assistiu o Vale Tudo do capítulo 25 ao capítulo 30. Tem que olhar aqui na nossa que eu já nem lembro mais. Eu sou a Caca. Eu sou a Lola. Eu sou a Jade. E vamos falar, então, porque, assim, essa semana é talvez, assim, não vou dizer que é a mais importante, mas, na verdade, eu acho que ela é a mais importante até então. Porque nós temos, né, a personagem-chave da novela, que agora ela começou a aparecer. E aí vocês ficam pensando, né, teve um mês de novela até Odete Roitman fazer a sua aparição. Como é que vocês acham que foi, assim? Imagina um mês até ela aparecer. Olha só que frisson que causou isso. Eu acho que isso é bem importante, esse gap aí sem Odete, porque ele vai criando a personagem. Porque apesar de ela não estar na tela, ela já está presente, porque eles falam muito dela, né? Exatamente. E dá para ir percebendo ao longo dessas 3 semanas sem Odete a tensão aumentando em todos os personagens pelo medo da chegada dela. Todos eles têm uma tensão, assim, meu Deus, a Odete vai vir. Ai, todos eles, é o Marco Aurélio, é a Heleninha, é a Tia Celina, é o Afonso, todo mundo tá com medo, todo mundo tá com medo que ela chegue. E a gente vai ficando tenso também, assim, meu Deus, a Odete vai chegar, né? E quando ela chega, tu já tá com medo daquela mulher. Ela nem apareceu. Interessante que antes dela aparecer, a gente vê a mala dela, né? Primeiro chega a mala, e aí, né? E aí, quando ela avisa que ela tá vindo, ainda assim ela não aparece, que aparece a boca dela. Sim. É uma cena que aparece só a boca dela e ela falando. Cara, eu fiquei observando assim, como agora a gente tá vendo a novela de uma outra forma, mais analítica, a forma como ela fala. É muito marcante o jeito que ela fala, assim. Sim. Mas eu não sei explicar, eu não sei, sabe, encenar como que é, mas é um jeito muito que não é o da Beatriz Segal, é o jeito da personagem, é uma coisa que ela adicionou. Que a gente já assistiu outras coisas com a Beatriz Segal e ela não é assim. Isso aí é uma coisa da Odete. E eu acho engraçado que, assim, apesar de ela ser uma personagem que as pessoas têm medo, e eu acho que a palavra é essa, as pessoas têm medo dela, do que ela pode fazer, ela é muito chique, fina, elegante. Ela fala, meu Deus, mas o que é isso? É um negócio assim, sabe? Tipo, ela não é aquela. Porque normalmente, quando tu pensa numa pessoa, numa figura em que os outros têm medo, é uma figura forte, que já chega quebrando tudo e gritando com uma voz mais firme, né? Uma coisa assim. E ela não é assim. Inclusive ali naquela cena, a gente já tá falando do último capítulo, né? Mas na cena em que ela chega e que eles estão ali, ela tá com o amigo enfim, e eles estão todos ali. Ela é muito querida e simpática. Ela é um amor de pessoa naquela cena. Quando ela critica a Celina por ter trocado o estofado do sofá, ela não faz uma crítica, é uma coisa irritante, assim, irrita. Se alguém fizer isso pra ti, tu vai se irritar. Mas ela faz com classe. E talvez seja mais irritante ainda, assim, ela faz aquela crítica, é uma soberba. E daí ela falando, uma coisa que me pega muito também, a hora que ela tá no telefone, ela fala, já avisa no hotel que eu não quero nem criança passando no corredor. Tipo, é muito ter a noção de que é o centro do universo, né? Fazer um pedido desse, meu Deus! Eu não quero ouvir ninguém falando português. Na verdade, eu acho que não é nem o tom de voz, eu acho que é o trejeito, o rosto dela, o jeito dela se mexer, como se ela tivesse com um pouco de nojo de tudo, assim. Eu acho que não, ela tem nojo de tudo. Tipo assim, ai, que nojo esse Brasil aqui, que nojo esses brasileiros. E o que chamou mais a atenção de vocês, além da Odete, né? Porque a gente não pode dizer que o que mais chamou a atenção essa semana foi a chegada da Odete, porque isso aí seria até injusto com o restante dos acontecimentos. Além da Odete, o que mais chamou a atenção de vocês? Eu acho que tivemos uma coisa importante que aconteceu também essa semana, que foi a recaída da Heleninha, que é ligada fortemente à chegada da Odete.
o sumiço do Thiago, né? Que o Thiago some, ninguém sabe onde ele está, ele tá para lá e para cá, tendo sua crise de pobre menino rico. Tem também um desenvolvimento importante do Gildo, que é o personagem que trabalhava para Raquel, ela demitiu ele porque ele roubou. E aí tem todo esse desenvolvimento do Gildo, né? E tem também, eu acho que talvez a segunda coisa mais importante depois da chegada da Odete, que é a ascensão do Ivan. Eu acho que essa semana tem isso marcado, assim, que é quando o Ivan finalmente consegue começar a ver uma luz no fim do Telex. Sim, eu acho que essa questão do Ivan ao longo da semana, assim, que vai também numa crescente, né? Porque aí termina ali no auge, aí quando termina aquele último capítulo, isso também tu quer muito saber o que vai acontecer depois, o jeito que termina aquilo, porque eu particularmente gosto muito dessa ideia dele, eu acho que é realmente uma coisa muito. Ele vai passando muito por cima das coisas, assim, ele nem tá. Mas essa ideia eu acho muito genial. Eu gosto muito, vou na loja, vou comprar, vou mudar a roupa. Eu gosto muito quando tem esse tipo de coisa, esse tipo de saída na dramaturgia, Inclusive, sabe? comprou um terno cinza muito elegante, gostei muito. Exatamente, eu acho isso muito legal, assim. Então, ele é o tipo de. Já tinha dado para perceber que o Ivan estava por qualquer coisa, ele tá por qualquer uma para atingir o que ele quer. Mas eu acho que essa última decisão dele foi muito corajosa, sabe? Porque eu acho que tem que ter muita coragem para fazer isso, para te entrar numa sala com toda aquela diretoria, com a dona do negócio e o presidente ali da empresa e botar a banca, entendeu? Que é isso que vai acontecer, porque é óbvio que ele tá ali, né? Ele nem gagueja, ele não hesita. E ele já sabe que, assim, todo mundo tem medo do Marco Aurélio e todo mundo tem medo da Odete. Inclusive, o Marco Aurélio tem medo da Odete. Então, por isso que eu digo que eu acho que é muita coragem. Não é como se ele não soubesse o lugar em onde ele está. Não, ele sabe e ele assume os riscos porque ele acredita. Ele se garante, né? Ele pensa assim, não, eu me garanto. Eu acho legal também que a gente vem falando muito sobre como a Raquel fica pregando moral de cueca, né? Tipo, ai, que ambição é feio, mas ó, sou ambiciosa. E aí, essa ambição dele começa a contagiar ela começa a ficar assim, mas não contagiar de um jeito que eu acredito que fosse mais positivo, assim, olha só, ele tá lutando para conseguir, para crescer, tá me inspirando a fazer isso. Não, o pensamento dela foi, olha, daqui a pouco ele vai ser grandão lá na TCA e eu vou ser o quê? O que vai sobrar para mim? Então eu vou entrar aqui nesse restaurante para trabalhar nesse restaurante, entendeu? Vou entrar nesse empréstimo. A Lucimar fala uma frase para Raquel e aí a Lucimar tá limpando o apartamento e ela fala: um alto executivo não vai dar ouvidos para uma cozinheira. E aí ela pega, e aí acho que ali cai a ficha dela, do tipo, não, eu não vou pensar duas vezes. Eu vou assumir o restaurante. Ela tava com medo. É muito engraçado isso, porque num país onde tem tantas pessoas inadimplentes, porque já tem hoje em dia, na época, com certeza já tinham muitas. Ela é a pessoa que tem medo de criar uma dívida, de se eu não conseguir pagar no banco, daí todo mundo assim, minha filha, banco vive disso, entendeu? Vai lá, tipo, o que é isso? Ela tem medo, meu Deus, fazer empréstimo. E o Ivan fala pra ela, né? O Ivan fala pra ela, pelo amor de Deus, olha o valor, ainda se fosse uma coisa, tipo, não. Exato. Ela faz, assim, um negócio. Tá, e essa semana vocês acharam que 88 ficou evidente onde? Onde é que aí que 1988 estava escrachado, assim, que era? Eu acho que, assim, ó, tem algumas coisas aqui que eu percebi, tá? Primeira coisa que eu esqueci de falar da semana passada, que o Marco Aurélio tá falando sobre as questões lá dele de roubar dinheiro da empresa. E ele fala assim, compra não sei quantos em francos suíços e não sei quantos de marcos alemães e francos suíços. E aí, assim, foi antes do euro, né? Foi antes de ser criada a zona do euro.
Então, naquela época ainda não existia euro, era cada país da Europa tinha sua própria moeda com o seu próprio, enfim, né? Facilitava talvez um pouco também essas questões de esconder um dinheiro aqui, outro acolá. Mas o que dessa semana eu prestei atenção foi que, primeiro, o computador da Solange. Ah, assim, gente. Não, primeiro que assim, a Solange devia ganhar bem, porque assim, um computador nessa época era tipo o preço de um carro, né? Primeira coisa. Segundo, era um computador com sistema DOS, foi pré-Windows, né? O que você ia falar, Lola, do computador? Não, eu ia dizer que eu jamais conseguiria lembrar de todos os códigos. Imagina, meu Deus, Só era tudo um acostuma, código. só acostuma, é que nem O você lembra. César, o César pegou um livro De códigos para ver qual era o código para apagar as coisas. Sim. Não, assim, ó. Outra coisa que eu não me lembro quem exatamente falou. Ah, tá, eu acho que foi o taxista. Que ele tava falando que tinha que falar com o bookmaker dele. Que ele falou assim: ah, eu tive um problema no carro, fui falar com o meu bookmaker e tal, para fazer uma fezinha. E daí eu pensei, o que é bookmaker? Porque eu mesma não sabia o que era bookmaker. Aí eu fui atrás. É bookmaker. O bookmaker é um corretor ilegal de apostas esportivas. Já naquela época. Olha aí, é o que mais está se falando hoje em dia. Está muito em alta isso. O bookmaker era o bet. Era o bet analógico. Nos anos 80, analógico. Exatamente, você tinha que pegar lá o cara do bookmaker e dizer, olha, eu quero apostar tanto no Vasco. Aí, o Vasco ganhou, tu ganha tanto. Era tipo um jogo do bicho, só que de aposta esportiva era o bookmaker. Outra coisa que me chamou a atenção da época foi as ligações a cobrar. Porque tem uma hora que o Thiago tá sumido e daí eu não lembro se é a Cecília que fala assim, não, é a Laís que fala, não se preocupe, ele deve estar bem. Ele teria ligado se tivesse acontecido alguma coisa. E se ele não tiver dinheiro para ligar, porque sim, precisava comprar uma ficha para ligar do orelhão, ele teria nos ligado a cobrar. E para quem não sabe, nesta época que não existia celular, existia telefone fixo e orelhão na rua. E tu podia ligar para uma pessoa cobrar. E quando tu ligasse para essa pessoa e ela atendesse, ia tocar uma musiquinha e ia dizer alguma coisa tipo assim: você está recebendo uma ligação a cobrar. Para aceitá-la. Não era assim. Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Isso, e era meio musical, né? Chamada a cobrar. E detalhe, quando tinha muita gente, porque é isso, continue na linha após a identificação. E aí tinha muita gente que realmente se identificava logo depois da chamada. Falava, Paola Farias de Porto Alegre. Sim. Tinha muita gente fazendo isso. E aí tu pagava, se tu recebia uma ligação a cobrar, quem ia pagar aquela ligação era tu, ia vir na tua conta de telefone. Aquela ligação a cobrar. E outra coisa foi da morte do Rubinho, que ele deixou um dinheirinho para Fátima no INAMPS, no INPS. Porque naquela época também não existia SUS e não existia o INSS como ele é hoje. Era outro sistema, era outra forma das coisas se organizarem. Então, eram outros nomes, né? Depois que surgiu o SUS e o INSS separado. Antes era meio que tudo a mesma coisa, eu não entendo muito bem. Porque só podia consultar a saúde pública quem tinha uma carteira assinada, né? Quem tinha um registro de trabalho e contribuía para a Previdência. E aí era isso, por isso que era tudo meio junto, assim, ou seja, tu contribui, então tu tem direito a ir consultar no INAMPS, né? Isso, exatamente. Era exatamente assim. E aí depois vamos fazer um agradecimento ao SUS.
Vamos fazer um minuto de Lembrou silêncio isso para para. agradecer. Porque é isso, né? Imagina. No Brasil, um país do jeito como é. Aí depois virou o Graças a Deus. Sistema Único de Saúde, Único que é de universal. Todo mundo que estiver no Brasil, não importa se é brasileiro ou não, entra lá, vai Tem ser acesso. atendido e tudo bem, né? E então foi isso que me chamou a atenção. Plus a situação do Ivan pesquisando em relação ao avião que caiu, que não caiu, né? Ele sofreu um acidente, mas o piloto conseguiu salvar o avião de sofrer um acidente. E aí fica aquela coisa, ele acaba desconfiando que pudesse ser uma sabotagem, e ele vai atrás de saber a situação da Polinésia Francesa, que é onde estava tendo esses voos. E aí ele fala sobre a situação histórica da Polinésia. E eu me lembrei que agora teve as Olimpíadas em Paris, e a parte das Olimpíadas que envolvia o surf, que era no mar, foi feito na Polinésia Francesa. E aí eles estavam falando sobre essa questão de que a Polinésia teve muitas brigas, porque a França usou aquele território para fazer testes nucleares, a população ficou muito revoltada, porque sofreu muitas consequências negativas. Então, imagina, não faz muito tempo que isso estava acontecendo, né? E eu achei, assim, me chamou a atenção justamente porque eu tinha ouvido falar sobre isso agora durante as Olimpíadas, né? Que era tipo uma líder de governo lá da Polinésia estava falando, e o Ivan estava atrás dessa mesma questão, assim, da Polinésia, porque o avião estava indo para lá, né? Que inclusive foi uma ideia dele. Eu acho isso muito legal, inclusive, a novela traz pensa na época, assim, traz essas questões políticas, assim, de outros países e tal. Essa parte em que ele está pesquisando muito, que ele está, né, esses outros países, ele fala da Ilha de Páscoa e tal, fala vários momentos da política, até a Odete é amiga eles chamam ele de ditador, né, o ditador que é o presidente da Polinésia Francesa. Sim, exatamente. Então, tem toda essa questão, assim, eu acho muito legal a novela trazer isso, né. Inclusive, a Odete ficou mais braba com o que aconteceu do acidente, porque ela falou que os franceses estavam debochando da TCA, falando tipo assim, uma companhiazinha Tupiniquim foi lá e não tem uma segurança correta, sabe? Sim. Mais alguma coisa de contexto histórico? Não, acho que a Jade fez um apanhado bem bom. Detalhadíssimo. Uma coisa que eu quero comentar é que, como vocês falaram, né, a Jade estava falando do computador da Solange, né, a Lola falou do caderno que o César tava e tal. Vamos falar de figurino. O que é o conceito do César indo lá fazer o hacker, que ele tá aparecendo um hacker, com aquela jaqueta e de óculos escuros dentro da casa da Solange, mexendo no MS-DOS. Gente, pra quê? Ele tá se disfarçando? O que significa isso? Mas eu não sei se vocês reparam, mas tem várias vezes que ele tá dentro de um ambiente fechado e ele está de óculos escuros. É uma coisa que faz parte do personagem dele. Eu acho incrível. Eu acho que faz todo sentido. Tem tudo a ver com ele. Ele tava disfarçado. Se alguém entrasse, ele tava de óculos escuros. Ninguém ia saber que é ele. Não, e ainda ele tá de óculos escuros e MS-DOS é uma tela preta. Como é que ele tá enxergando? E ele ainda tava lendo o negócio lá de óculos escuros. Óculos escuros. É muito, muito bom, assim. Me chamou muita atenção esse figurino. E outro look que eu gostei muito é aquele look com aquela saia e blusa que a Fátima tá, que ela é bordô, que ela vai na casa do Rubinho, daí fala com a Raquel, daí abraça a Raquel, então aquele conjunto bordô que ela tá, eu acho muito legal, assim, aquela saia, acho muito atual, me chamou bastante atenção aquele look. Outra coisa que chama atenção são os looks que a Odete traz na mala, que a gente não vê, mas que ela fala as marcas e tal. Não, e quando a Celina puxa, dá pra ver que é uma coisa com muito brilho e tal. Parece uma peça de roupa pesada, assim, sabe? Chique. E ela fala assim, tu vai ver que depois vai ter aí umas outras ricas usando meus looks, que são todos tipo de coleção passada. Lacroix, ela fica Lacroix, porque é o Lacroix. E assim, também essa cena mostra o quanto ela é o antônimo do generoso, né? Porque a Celina acha o máximo, tu trouxe para as amigas, ela fala, claro que não, vou vender, vou dar de presente.
Ela é muito muquirana, assim, ela tem muita Muito. grana e é muito muquirana. Acho que agora já podemos falar, então, de remake, porque essa semana teve a chegada da Odete, mas a gente vai falar muito da Odete na semana que vem, porque daí ela vai aparecer em todos os capítulos. Então, Lola, conta aí quais são as novidades, quais são as fofocas. Ah, eu achei que você ia estar com o computador analógica hoje. Tá Hoje eu estou analógica. Hoje a Lola Pode tá falar no modelo 88. Hoje só falta o óculos para estar só o César aqui. Então, gente, muitas notícias. Essa semana foi assim um negócio babadeiro de notícias. E já que a gente falou de Odete, quero dizer que Fernanda Torres está quase, tá? Fernanda Torres está quase, mas Fernanda Torres está ponderando porque faz muitos anos que ela não faz novela, e novela, como é uma obra muito longa, né? O ator tem que ficar praticamente só preso naquilo, 24 horas por dia praticamente. Então ela tá. Mas sendo uma das protagonistas, né? Exatamente. E ela tá com medo, imagina, Fernanda Torres com medo. Fernanda Torres, que recentemente foi ovacionada em Cannes, está com medo de não estar na mesma altura de Beatriz Segal, entendeu? Não, tem gente falando que é possível que ela ganhe o Oscar. Ela não foi nem indicada ainda, já estão falando em Oscar de melhor atriz pelo último filme que ela fez agora, que foi que ela foi ovacionada. Imagina, e ela está com medo de não. Para vocês verem o nível, né? O que é Vale Tudo, o que representa para a história da televisão, né? E o que enfim, tudo que a gente já sabe. Sim. Não é só uma novela. Não é só uma novela, definitivamente. E aí tem algumas notícias que, assim, primeiro que eu tinha falado que já estava tudo certo com a Júlia Dallavia, né? Já cancela aí, porque na verdade diz que está tudo certo para ser Bela Campos. Bela Campos, preciso dizer que não gosto, eu particularmente não gosto de Bela Campos para ser Maria de Fátima, tá? Inclusive não falei, né, que eu só tinha falado de Júlia Dallavia, mas a pessoa que não acompanhou o outro ou não prestou atenção é para fazer Maria de Fátima. Mas eu não gosto muito de Bela Campos para fazer Maria de Fátima, prefiro outras. Mas o qual diz que a escolha de Bela Campos teve alguns motivos. O primeiro motivo é que ela lembra muito Thaís Araújo, então, né, tem um match maior de aparência. E eu particularmente gosto quando as pessoas que escalam um elenco têm essa preocupação, porque às vezes tem umas pessoas que não têm absolutamente nada a ver, e eu acho que faz sentido. Uhum. Acho que faz sentido. A segunda coisa foi porque... Aí essa eu não concordo, tá? Porque eu sou bem contra isso. Mas a segunda é porque ela tem um forte apelo ao público jovem. Porque ela tem muitos seguidores, ela é muito influencer, ela é muito... Tá? Eu não gosto quando eles levam em consideração isso para esse tipo de coisa, sabe? Porque eu acho que isso não vai contar. Isso aí é normal, né? Hoje em dia. Principalmente para o público jovem, né? E eu sei que ela foi muito bem naquela outra novela que ela fez, que eu não assisti, como é que era? Vai com fé, vai na fé. Vai na fé, sim. Vai na fé. Eu não sei, mas em Pantanal ela foi muito boa, né? Carolina Dickmann, no último episódio, eu tinha comentado que Carolina Dickmann seria Heleninha Reutemann. Caiu. Vai ser Paola Oliveira, Heleninha, e a Carolina vai ser a Leila. Gostei! Tem uma questão que é a seguinte. Foi escolhido deste jeito porque eles querem, apesar da trama ter basicamente Vale Tudo, é um remake, eles não querem fazer exatamente igual. Eles querem dar um ar contemporâneo. Eles querem dar um refresh. Medo. Entendeu? Então, foi esse o pensamento, assim. E aí, por exemplo, a Heleninha, eles querem que seja uma personagem que tenha uma carga dramática maior. E eles entenderam que a Paola Oliveira teria mais a ver com isso do que a Carolina Dickmann, então por isso. Mas a outra coisa é que no último episódio, comentamos de Ramile sendo Solange.
Ramile não será Solange, Ramile será Fernanda. Ah, faz mais sentido. E a Solange Faz bem mais será, sentido, ela é mais novinha. será Alice Wegman. Gosto. Tem um ar mais rebelde, Alice. Alice Wegman, não tô me lembrando dela do rosto. É porque eu preciso ver o rosto para lembrar. Ah, tá. Eu acho que combina mais por essa questão de que, tipo assim, a Alice Wegman tem uma aparência de uma mulher mais velha. Sabe? Eu acho que ela consegue fazer uns papéis de uma pessoa dessa ela carga que a Solange tem. Ela é nova também, ela tem só 28 anos. Mas a Solange tinha 28 anos. A idade da Solange. Que é a idade da Solange, então. Sim. Combina. E assim, o que eu acho, tá? Eu acho que talvez a gente tenha que sair um pouco desse nosso pensamento dos personagens da novela atual, né? Da atual, que no caso que a gente tá vendo. Porque é isso, eu acho que eles vão levar para um enredo que vai ser o mesmo, mas para o que está dentro do negócio. A essência dos personagens vai dar uma mudada. Vai dar uma mudada, eu acho. Eu acho, porque eles querem trazer essa coisa mais atual para a novela, sabe? Então, assim, já sabemos, Caca, que não será ambientada em 1988. Isso é fato. Meu sonho, meu mundo caiu. E vai ser uma novela que realmente vai se passar depois agora. do podcast, depois que acabar, eu vou deitar aqui no cantinho, vou ficar ouvindo a música da Heleninha, Deprê. Porque eu queria muito que passasse a década de 80. Eu adoro novela. Mas eu vou ser bem sincera, eu vou falar uma coisa que talvez a Caca até se magoe comigo um pouco, mas assim, eu acho que o remake só faz sentido se ele for feito atualizado. Eu também acho. Eu também acho. Não faz sentido um remake. Por que tu vai fazer um remake mudando a década de 80? Não, porque, por exemplo, Cabocla fizeram remake na mesma época, na mesma ambientada, na mesma época que a Cabocla mas é igual Sim a Moça. Como é que tu vai adaptar Sim a Moça num remake no tempo atual? É que nem Terra Nostra, entendeu? Aí não tem como, porque, tipo assim, é uma novela sobre a imigração dos italianos naquele ano. Não tem como tu imitar a imigração de italianos agora. Se fizer um remake, vai ter que dar um jeito de ser atual, então não tem nada a ver isso aí. É que tu tem que pensar assim, ó. Com o que tu falou, fiquei magoada. O remake, Sim a Moça, quando foi feita a primeira vez, não foi feita na época, entendeu? Exatamente. Assim como Cabocla. Porque Sim a Moça e Cabocla era feito numa época que não existia nem rádio. Mas, ao contrário de, por exemplo, Mulheres de Areia, quando foi feita na primeira versão com a Eva Vilma, por exemplo, era uma novela que se passava no tempo atual ali. E aí, quando eles fizeram um remake, se passava também no tempo atual, assim como Renascer, assim como Pantanal. Então, assim, Vale Tudo vai ser isso, entendeu? Então... Exatamente. Tudo bem, deixa assim. Então, tá, gente, esse foi o nosso episódio. Agora a gente se vê na próxima semana com muito mais Odete, que a Odete agora veio para ficar. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo, até mais. Tchau, Vale Tuders!